Também recebendo, buscando mais de Deus. Eu quero começar orando pela sua vida financeira. Você que essa noite, quem sabe você tem aí algo que você está separando para ofertar, para dizimar também, né? Nós estamos recebendo aqui na igreja tanto doações de alimentos, de roupas. Há pouco ainda estava ali atendendo uma irmã que, graças a Deus, foi completamente curada de uma enfermidade e veio aqui também investir no reino de Deus. Trouxe várias roupas que nós estamos destinando também, fazendo doações, né? Então você que tem algo aí nas suas mãos que gostaria de consagrar, você que está aqui presencial, para que nós possamos abençoar a sua vida financeira. Quero começar orando pela sua vida financeira no nome de Jesus. Pai Celestial, eu quero pedir a bênção no céu, da prosperidade, da provisão. Pedir também, ó Deus, que o Senhor venha repreender o devorador na vida de cada dizimista, conforme diz a Tua palavra, que o devorador seria repreendido pelo ato de dizimar na Tua presença. Deus, libera a unção da prosperidade sobre os meus irmãos e irmãs. Abençoa, Senhor, aqueles que precisam de um emprego, de uma provisão sobrenatural. Quem sabe estão até com necessidade de alimentos, que nós possamos também ser um instrumento do Senhor para abençoar essas famílias, ó Deus, no nome de Jesus. Pai, nós também intercedemos agora pela vida da nossa irmã Maiara, que está enferma, repreendendo toda doença, toda enfermidade, do alto da cabeça à planta dos pés, na vida da Maiara. Senhor, visita ela com Tua cura, no nome de Jesus. Liberta ela de toda enfermidade e doença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você está guardando, quem sabe, uma oferta, o dízimo, também um alimento, uma peça de roupa, nós sempre estamos aqui na igreja, toda quinta-feira, a partir ali já das 19 horas, aos domingos também, a partir das 18 horas, sempre tem alguém aqui na igreja para estar recebendo essas doações, e é muito importante, né, irmãos, a gente estar contribuindo para a casa do Senhor. Eu quero continuar nessa noite, né, sobre a nossa escola que Deus colocou no nosso coração. Nós temos estudado ao longo dos últimos anos, pelo menos 12 anos estudando dentro da área de batalha espiritual. Fizemos vários cursos, tanto em Curitiba quanto em São Paulo. Já tivemos várias assessorias também nesta área e também atendimentos práticos. Por isso estamos compartilhando a partir desde a semana passada e continuando hoje, né? Só para recapitular um pouquinho o que a gente viu aí a semana passada. A gente viu quais eram as fontes de aprisionamento, né? Quais são as coisas que nos fazem ficar presos. Então, recapitulando, pecados habituais, aquela coisa que você já acostumou fazer, comportamentos imorais, debilidade de caráter, desejos viciosos, descontrole, atitudes de arrogância temperamental, sentimento de culpa, máscaras para se proteger das dores, das feridas do passado, fissuras morais, medos. Estamos vivendo um tempo onde Satanás, pior do que o vírus que ele tem plantado, é o medo na vida das pessoas, traumas emocionais, rejeições, sentimentos de inferioridade, insensibilidade, confusão mental, pensamentos viciados, insegurança, religiosidade, legalismo, narcisismo, dúvidas, obsessões, hostilidade, ansiedade, fantasias, né? Pastor, fantasia de carnaval, não só de carnaval, né? Fantasia na mente. Joyce Meyer fala muito sobre a questão da mente, fala muito sobre questão de fantasias. Às vezes a gente fantasia as coisas e as coisas nem são tanto, nem merecem tanto da nossa atenção. Recordações amargas que trazem culpa, né? E acusações. A Bíblia diz que o diabo é um acusador. Então tudo que vem para nos acusar, cuidado, preste atenção, acenda aí o farol amarelo, porque pode ser de Satanás. Opressão espiritual. Quantas vezes na semana eu atendo pessoas por telefone
que às vezes não sabe de onde, e começam a ter opressão espiritual, sonhos de madrugada, pensamentos, sonhos sexuais, às vezes opressões até ministeriais, pastores, líderes, que estão sofrendo com opressões espirituais. Parece que o diabo ele sabe que se ele colocar a pessoa numa opressão, ela depois acorda cansada, fisicamente abalada, não consegue render o suficiente e alcançar todos os planos e os projetos que tinham no outro dia. E por fim, o envolvimento com as coisas malignas, com o ocultismo, seja esse envolvimento voluntário, quando eu vou para o lugar do mal, ou involuntário. Pastor, o que é envolvimento involuntário? Envolvimento involuntário é quando alguém pega uma peça de roupa. Outro dia estava fazendo uma oração de liberação sobre a vida de alguém, e a gente teve uma revelação de alguém enterrando algo no cemitério daquela pessoa. Ou seja, involuntariamente, pegaram, acho que uma peça de roupa, se eu não me engano, e levaram até o cemitério, enterraram lá dentro, para que algumas áreas da vida daquela pessoa ficassem enterradas debaixo de 7 palmos. Quer dizer, áreas da vida daquela pessoa estavam enterradas, estavam mortas. Por quê, pastor? Porque foi alguém que fez uma obra maligna contra aquela pessoa. Fizemos uma oração, quebramos aquela maldição, e para a glória de Deus, aquela pessoa foi liberta daquela maldição. É claro que a maldição sem causa não encontra repouso. Por isso é importante nós caminharmos no que a gente vai estar falando aqui nessa noite. Eu quero ler Isaías, capítulo 42, se você que nos acompanha quer aí abrir a sua Bíblia. Isaías capítulo 42, verso 22. O profeta está falando sobre o povo de Israel. Nós somos um tipo do povo de Israel. O texto diz assim: mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas. Ou seja, eles estão enlaçados, estão com laços no seu corpo. E em cavernas. Caverna é um lugar escuro, um lugar que a luz não chega. Estão escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presa e ninguém há que os livre. Por despojo e ninguém diz restitui. Além deles estarem presos, o povo ainda não tinha uma pessoa que orasse por eles, que intercedesse por eles, que entrasse na batalha por eles, diferente de mim e de você. A minha esposa, por exemplo, a pastora Dani, quando ela era adolescente, ela morava com a avó. E a avó dela, às 3 da manhã, às 2 da manhã, levantava, mesmo que tivesse uma madrugada fria, dobrava os joelhos e ia orar. E ela, muito nova, olhava a avó orando e pensava: puxa, que loucura alguém levantar de madrugada, já com uma idade avançada, no frio, dobrar os joelhos para orar. Mas foi com certeza, muitas vezes, a oração da avó que nos fez ser hoje quem nós somos, cristãos, livres e libertadores de pessoas. Porque a intercessão, ela rompe os laços de Satanás na vida das pessoas. Então você que nos assiste, quem sabe é uma avó, uma mãe, um pai, ou mesmo um filho, um irmão, você pode, através da intercessão, entrar na batalha e dizer: Deus, restitui o meu irmão, restitui a minha mãe, restitui o meu filho, restitui a minha filha, que em nome de Jesus o Senhor tem poder para quebrar todo o jugo de Satanás na vida dessas pessoas. Nós falamos também a semana passada sobre o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 7, versículo 18 em diante. Paulo diz assim: o bem que eu quero, isso eu não consigo fazer.
Por quê? Porque o pecado habita em mim, isto é, na minha carne. Então, se Paulo, o apóstolo, quando estava escrevendo a carta aos Romanos, identificou dentro dele que ele tinha um viés de pecado, ele tinha dentro dele uma influência de pecado, quanto mais nós, não é verdade? Quanto mais nós. Outro dia eu ouvi alguém dizer que um apóstolo dos dias de hoje, né? Pastor, mas existe apóstolo hoje? Bom, se não existisse apóstolo, profeta, evangelista, mestre e pastor, não existiria igreja. Porque no mesmo texto que o apóstolo São Paulo escreve para que serve cada um desses dons, Efésios capítulo 4, ele também está falando da igreja. Com certeza existem apóstolos, profetas, evangelistas e mestres. E eu ouvi alguém falar que um certo apóstolo chegou e disse assim: ore por mim, porque a minha carne está em tentação. Se alguém tem a coragem de dizer que está em tentação, isso quer dizer então que existe a possibilidade de mesmo alguém que já é cristão, já é evangélico, já é um pastor, já é um líder, ter uma influência diabólica sobre a sua vida. Mas essa noite nós vamos estudar um pouco sobre como então nos liberar, como então ser livre, ou estar livre. Até porque a gente precisa construir a nossa vida espiritual. Primeira coisa que eu quero passar aqui é que nós precisamos, para ser livre, desenvolver ou aprimorar ou aperfeiçoar a nossa salvação. Nós precisamos, segundo a Bíblia Sagrada, desenvolver a salvação. Não é só entregar a vida a Jesus. Nós precisamos desenvolver, nós precisamos ser aperfeiçoados. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Você que gosta de anotar, Filipenses capítulo 2, verso 12. O texto diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Olha que interessante. Ponham em ação. Mas a salvação não é o que Jesus já conquistou para mim na cruz do Calvário? Com certeza. Você só tem a entrada, o acesso a ser salvo, porque Jesus morreu e ressuscitou. Mas você precisa pôr em ação a sua salvação. É o que Paulo está dizendo na carta aos Filipenses. Efésios capítulo 4, versículo 12. Paulo também está falando sobre os dons ministeriais. Está falando sobre os apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores, ou pastores mestres. E aí o versículo 12 diz assim, que Deus deu esses dons, essas pessoas com esses dons, e é perfeito quando uma igreja local tem os 5 dons, não numa pessoa só. Pode ser, Jesus tinha os 5, mas normalmente cada um tem um. Então é perfeito uma igreja local ter um pastor, ter um apóstolo, ter um profeta, ter um evangelista, um mestre. Aliás, segundo alguns pregadores, dizem que o ideal é que uma igreja tenha vários pastores, alguns mestres, alguns evangelistas. Quer dizer, para que ela seja realmente um corpo que cresce e se multiplica. Versículo 12 de Efésios capítulo 4. Para que Deus deu isso? Para o aperfeiçoamento dos santos. Para que aperfeiçoar alguém que já é salvo? Por quê? Porque alguém que já é salvo, já está garantido, com o passaporte carimbado, e a ida para o céu não tem impedimento, como hoje os aeroportos estão com impedimento, a ida para o céu é direta. Amém? Agora, para que aperfeiçoar alguém que está garantido que vai morar com Jesus na eternidade?
para a obra do ministério, para fortalecer, edificar o corpo de Cristo. Ou seja, nós precisamos permitir e buscar que o Espírito Santo esteja aperfeiçoando a nossa vida espiritual. Quando a nossa vida espiritual ela vai se aperfeiçoando, automaticamente a gente começa a ficar mais bonito. Se você tem alguém assistindo com você, olhe para essa pessoa do lado e diga assim: você está ficando mais bonito, porque você está sendo aperfeiçoado através desta palavra, em nome de Jesus. Filipenses, capítulo 2 e Efésios capítulo 4 fala para nós que há aperfeiçoamento, a melhora, o desenvolvimento da salvação, buscar a libertação, a liberação, combater a batalha espiritual contra Satanás. Só existe uma maneira de conseguir alcançar isso: confronto direto com a palavra de Deus. Confronto direto com a palavra, com as escrituras sagradas. É quando eu me confronto com as escrituras, é que elas batem naquilo que eu preciso ser transformado, melhorado, crescido. Ela bate de frente com aquilo que precisa morrer dentro de mim. Porque vocês sabem que nós temos coisas que tem que morrer. Aliás, Jesus falou assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo, se não morrer para si mesmo? Né? O texto até costuma dizer assim: aquele que joga bola, não jogue mais. Aquele que investia todo o seu salário em automóveis, não invista mais. Ah, não é assim que fala. Né? Aquele que minta, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Trabalhe para que tenha com que pagar e ainda ajudar os outros. Ou seja, isso é uma transformação. É porque tem algo dentro de nós que tem que ser abandonado, tem que ser amarrado, tem que ser jogado fora, tem que ser transformado. 1 Pedro capítulo 1 versículo 9, a Bíblia diz assim: alcançando o fim da vossa fé. Olha que interessante, Pedro falando que a fé tem um fim. Então eu entendo que quando eu venho à igreja, ou quando eu estou na minha casa e eu aceito Jesus, eu recebo Cristo como Salvador e Senhor da minha vida, eu estou dando o começo da minha vida de fé. Eu estou começando a minha vida de fé. E aí Pedro diz: alcançando o fim da vossa fé. E qual é o fim da vossa fé? A salvação da vossa alma. Ou seja, você só vai estar garantido, eu só vou estar garantido na hora que Jesus chamar. E o nosso nome estiver na lista. A única garantia que nós teremos 100% é na hora do chamado. A hora que ele dizer assim: Braulio, eu tenho que estar pronto. Né? Eu tenho que estar com a salvação garantida. E ela só é garantida quando eu estou aperfeiçoado na fé. Mateus capítulo 9, versículo 17. Jesus está falando sobre várias coisas, contando parábolas e tal. De repente ele para e ele diz: só se põe vinho novo em um recipiente, em um odre novo. Por quê? Porque se colocar vinho novo em odre velho, que não foi transformado, o odre, o recipiente, explode. Isso quer dizer então que eu e você não podemos ficar na primeira bênção da salvação. Nós precisamos ser aperfeiçoados na salvação. Nós precisamos crescer em Cristo. Nós precisamos fazer a graduação na palavra de Deus. Nós precisamos buscar cada vez mais Jesus, mais dependência do Espírito Santo, mais ouvir a voz de Deus, para que nós possamos ser livres e cuidar de outros que também poderão ser livres através da nossa vida. Eu costumo dizer que libertação é um processo, mas há momentos em que a pessoa ela é liberta imediatamente. Eu conheço pessoas que já foram em 9 encontros com Deus. 9.
E quando tem uma oportunidade, a gente manda a mensagem ou divulga, a pessoa liga e fala assim: eu posso ir no encontro? Porque ainda tem áreas da minha vida que precisam ser mexidas. Então, para estas pessoas, a libertação, a liberação, ela é um processo maior um pouco. Cada ser humano é um. Não tem como você dizer: não, mas comigo foi automático, glória a Deus, mas comigo não, com aquele outro demorou mais, com esse aqui demorou menos. Eu digo que a velocidade da libertação, você que gosta de escrever, escreva isso, que é do Espírito. A velocidade da sua liberação tem a ver com a velocidade da sua renúncia. Quanto mais eu renuncio, mais livre eu me torno. É um reino invertido. O reino de Deus não é como o reino da terra. No reino da terra eu sou teimoso, eu quero mostrar que eu estou certo, eu quero provar que eu tenho razão, eu quero mostrar que eu sei. No reino de Deus eu não preciso mostrar nada. Eu renuncio tudo e Ele se torna tudo em mim, e aí eu me torno tudo que Ele sonhou que eu fosse. Então, voltando, a velocidade da libertação é igual à velocidade da renúncia pessoal. Quero falar um pouquinho sobre expulsação ou expulsão, né? Expulsão lembra negócio de escola, né? Eu não sei se você que está nos assistindo já foi expulso da escola. Eu lembro que uma vez eu fui suspenso da escola, né? Graças a Deus nunca fui expulso. Mas eu fui suspenso, o professor mandou eu ficar em casa 2, 3 dias, não lembro agora. No reino também existe isso, né? Tem demônio que está suspenso, 3 dias depois ele volta. Agora tem demônio que não, esse foi expulso mesmo, ele não volta mais em nome de Jesus. Eu espero que sobre a tua vida, sobre a minha vida, todos os demônios já foram expulsos e não voltem mais em nome de Jesus, né? Porque muitas pessoas recebem a oração de libertação e acontece aquela manifestação, o demônio manifesta, às vezes até fala, ou provoca vômito, tontura, provoca ânsia, enjoo, provoca dor nas costas, às vezes a pessoa fica ofegante, às vezes a pessoa fica ansiosa, às vezes a pessoa grita. Então o demônio manifesta. Tem várias outras formas, e daí ali o ministrador, o pastor, a pastora, enfim, liberta, manda embora aquele demônio, ele sai. E por que aquela pessoa fica presa de novo? Porque às vezes a gente expulsa um demônio aqui, ele vai, parece até que ele foi ali na pizzaria, no cachorro quente, daqui a pouco ele volta, fez um lanchinho, voltou mais forte e entra de novo. Por que isso acontece? Porque pessoas sofrem constantes manifestações. A pessoa vem na igreja, recebe oração, manifesta um demônio, ela vai para casa, volta na outra semana, manifesta o demônio, volta para casa, volta na outra semana, manifesta um demônio, volta para casa e volta na outra semana. Por que acontecem essas coisas? Por uma razão. Os demônios entram na vida das pessoas pelas bases legais. Estou emprestando aqui o ensino do apóstolo Levi Domingos. Bases legais. Ou seja, você não dá a chave da sua casa para qualquer pessoa, mas quem tem a chave tem acesso. Então, os demônios, eles procuram o acesso para entrar. Por exemplo, nós estamos vivendo uma fase de vírus. Às vezes você saiu na rua, o vírus está lá no ônibus, está lá na maçaneta, está lá em algum lugar que você está andando, e você põe a mão naquele lugar, e o vírus ele chegou na sua mão, que em nome de Jesus não chegue, mas vamos colocar aqui como exemplo. Você tem o vírus na mão de uma pessoa que não tenha acesso às suas células ali, à sua corrente sanguínea, a mucosa, o vírus ele não pode fazer nada. E assim é o reino espiritual, os demônios estão soltos.
Mas eles não podem fazer nada na sua e na minha vida, porque nós temos a marca do sangue de Jesus. Agora, o vírus pode estar na mão, e de repente a pessoa pega a mão e leva aos olhos, porque são hábitos. A pessoa coça o nariz, porque são hábitos, como aqueles pecados habituais, pensamentos habituais. A pessoa põe a mão na boca, ou quando vai espirrar, coloca a mão na boca. Automaticamente, se o vírus tem contato com alguma mucosa do organismo, o vírus entra, se instala, se multiplica e aquela pessoa pode ir à morte. A mesma coisa acontece com os demônios. Os demônios, eles procuram um acesso. Eles ficam procurando, lançando dardos, lançando palavras, lançando pensamentos, lançando sentimentos, e eles ficam procurando acessos, bases legais. E às vezes eles conseguem entrar. É necessário então fazer o que, pastor? O acesso. Fechar a porta, fechar a janela, fechar a ventarola, fechar as bases legais, cancelar para que Satanás não tenha acesso. Hoje saiu um decreto aí do prefeito que nós devemos sair na rua de máscara. Então todo mundo tem que usar máscara. Em Curitiba. Por quê? Para que não passe vírus para ninguém e também não receba. Não receba. A mesma coisa no reino espiritual. Por que você tem que usar uma cobertura espiritual? Por que você tem que estar se alimentando espiritualmente? Para que os demônios não tenham acesso. E para que você também não se torne alguém que pega um demônio aqui e passa ali. Por exemplo, quando nós vamos orar por pessoas que tiveram relação sexual com outras pessoas. Vou fazer um exemplo aqui nesta área. Uma pessoa que trabalha com prostituição. Ela tem vários acessos no seu corpo. Se relaciona com várias pessoas. Várias daquelas pessoas têm vários demônios. Aqueles demônios passam por aquela pessoa na prostituição, e aí alguém vai lá e se relaciona com ela. Todos aqueles espíritos têm acesso a esse corpo. Por quê? Porque houve o ato da intimidade. Automaticamente, a gente, na hora que vai fazer uma oração, uma renúncia, precisa quebrar toda a base legal. Por isso, tem que fechar essas portas. Existem 3 tipos de relações que abrem portas. 3 tipos. Relação física, relação espiritual e relação emocional. Há pessoas que estão, às vezes, emocionalmente aprisionadas com pessoas do seu passado, e essas prisões emocionais são as bases legais por onde os demônios entram e se manifestam. Por onde os demônios entram e põem seus ovos demoníacos ali, e ficam influenciando e manipulando aquelas pessoas, maquinando contra a vida delas. Ah, tá vendo? Você tem que cuidar. Tá vendo? Você tem que fazer. Tá vendo? A responsabilidade é sua. E às vezes nem é. Às vezes nem é. Às vezes o que a gente vê é que são muitas vezes jovens cuidando de pessoas que deveriam, de mais idade, jovens cuidando de pessoas mais velhas, quando na verdade os mais velhos que deveriam ter a maturidade para cuidar dos mais jovens. Mas alguns mais velhos não têm maturidade, só têm idade, e deveriam ter experiência, mas não usam a experiência com a palavra, só usam as experiências negativas, dando base legal para o inimigo operar. E aí o Satanás ainda vem e cobra o mais novo, que o mais novo tem que dar exemplo para o mais velho. Não que não possa, mas isso pode ser uma cadeia emocional. No mundo espiritual, tudo tem vínculo. Eu lembro quando eu trabalhava, há muitos anos atrás, visitando o médico. Eu ia lá na porta do consultório, falar de medicamento, explicar para ele o que era bom para ele prescrever. E um dia eu fui no consultório médico de um médico que ele também era espírita. E quando eu cheguei lá, tinha muita gente, era final do dia. E aí a secretária me disse assim: o senhor quer ficar ali esperando, ele já vai lhe atender?
Eu falei, tudo bem, ele pode atender, tem tanta gente, acho que não vou voltar outro dia. Ela disse, não, o senhor espera aí que ele vai lhe atender. Daí eu falei, tá bom. Entrei na sala, não era bem um consultório médico, porque aquele médico, ele também era um médium, ele recebia um espírito. E eu fiquei lá, dali a pouco veio um cidadão e disse para mim assim, enquanto o senhor espera, toma aí uns passes, toma aí, né? Eu nem lembro direito as expressões que ele usou, mas eu já fiquei assustado. Eu pensei, mas e agora? Se eu tomar, eu estou me envolvendo espiritualmente com eles. Eu estou recebendo espiritualmente. É a mesma coisa que você ir num lugar, quem sabe um lugar religioso, e comer um alimento lá dentro. Aquele alimento, ele foi consagrado a alguém. Pode ter sido a Deus, mas pode ter sido a outros deuses. E você deu uma base legal para abrir a sua vida para um demônio. Pode ser que você foi com a melhor das intenções, mas pode ser que o diabo armou uma armadilha para cair, para derrubar você, para pegar você. Então você precisa saber com quem, como você se relaciona, espiritualmente também, emocionalmente e fisicamente. E aí, como é que estão as nossas relações com o pecado? Como estão as nossas relações com o passado? E como estão as nossas relações com as pessoas? Né? São os 3 P's do relacionamento. O pecado é uma das bases legais mais fortes para Satanás entrar na vida das pessoas. A Bíblia diz que o pecado, na verdade, ele é o alimento do diabo na vida das pessoas. Então, quando eu peco, eu chamo o inimigo para dentro de mim. Agora, quando eu me relaciono de forma errada com as pessoas, ou com o passado, eu também posso dar uma base legal de abertura para o inimigo. Olha o que 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25 e 26 fala para nós nessa noite. Você que está anotando, 2 Timóteo 2, 25 e 26. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus leve ao arrependimento, e assim conheçam a verdade. Então voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazerem o que Satanás quer. Paulo está escrevendo para Timóteo. Olha, Timóteo, você instrua com mansidão as pessoas que estão debaixo das garras do diabo. O que nós fazemos às vezes? Metemos a boca no irmão que não é irmão, é primo. Brigamos com ele, erguemos o tom de voz, julgamos ele, condenamos e ainda mandamos verdugo de Satanás ir lá e continuar amedrontando o cidadão. Por isso que ele não muda. Paulo diz, instrua com mansidão. Oh glória, que Deus te dê mansidão, que Deus me dê mansidão. Está difícil, não está fácil ter mansidão, não está fácil, né? Um dia você que está me assistindo aí vai ser pastor, você vai ver como é gostoso ter mansidão, né? Em nome de Jesus. Então, se você fizer isso, eles vão voltar ao juízo perfeito. Quer dizer o quê, pastor? Quer dizer que eles não estão em perfeito juízo? Claro que não, eles não estão. É igual a gente quando não era livre. A gente não estava em juízo perfeito. A gente estava fora da casinha, literalmente. E aí o diabo estava nos aprisionando. Mas eu creio que quando a gente foi assim, alguém chegou para nós com mansidão, né? Eu me lembro quando eu me converti, a minha amada esposa, nem era esposa, chegou para mim com mansidão, né? Aquele sorriso maravilhoso, aquele olhar, né, de conquista. Ela chegou para mim e falou assim, meu amado, vamos à igreja. Ah, como que eu ia dizer não, né? Como que eu ia dizer? Hoje não, né? Hoje é um pouco diferente, né? Hoje ela diz assim,
meu amado, vai lavar essa louça logo, que eu estou brincando, né? Claro que não é assim. Mas com mansidão ela me convidou, e eu fui lá, e eu recebi a palavra, e Jesus alcançou meu coração, e tem feito uma transformação, e se Deus quiser vai me transformar muito mais ainda para a glória de Deus, aleluia. Então, quando uma pessoa ela recebe uma oração de expulsão de demônios, ela só está dando o primeiro passo para a sua liberação completa. Primeiro passo na libertação é enfraquecer o diabo, o inimigo, é começar a ministrar as almas para que ela se fortaleça e possa sair das garras de Satanás. É por isso, irmãos, que eu não acredito muito nesse negócio de reunião, de expulsação de demônios. Não que não tenha que expulsar, precisa expulsar o demônio. Agora, não adianta expulsar o demônio e dizer assim, vai embora. Amanhã, semana que vem você volta, semana que vem volta, não tem um ensino, não tem um confronto com a palavra, não tem uma provocação para mudar o estilo de vida, não tem uma ministração que cure a emoção, e aí a pessoa só recebe aquela oração de expulsação, vai embora, chegou ali fora, pega os demônios tudo de volta e fica só nesse vai e vem. Para isso não é libertação. Aleluia. Eu quero dar uma definição do que é liberação. Segundo, eu dei uma estudada aí no material. Liberação é o processo de eliminar todos os vínculos, sistemas, fortalezas e acessos que alimentam a presença e a influência de demônios nas pessoas. Isso é liberação. Por que eu dei o título de liberação profética? Porque quando uma pessoa está debaixo de um jugo de Satanás, endemoniada, possessa ou influenciada por vários demônios, ela se torna amedrontada e a sua voz profética se cala muitas vezes. Ela deveria estar profetizando fora vírus, fora pobreza, fora doença, fora enfermidade, fora demônios, mas ela não tem voz profética porque ela está aprisionada. Por isso eu quis chamar de liberação profética. Para que os demônios sejam enfraquecidos na nossa vida, na vida das pessoas, é importante a frequência das pessoas em encontros de poder. É importante. Encontros de poder. Eu já atendi pessoas que têm encontros de poder com Deus e o seu Espírito no quarto deitado. Eu já atendi pessoas que têm encontros de poder com Deus no quarto de outra pessoa, ajoelhada. Eu já atendi pessoas que têm encontro com Deus no banheiro, não importa o lugar, mas precisa ter encontros de poder, e tem que ser de poder de Deus. Por quê? Porque o poder de Deus, a presença de Deus, enfraquece os demônios, e aí se torna mais fácil de você conseguir lutar. Afinal, a nossa luta é contra principados, potestades e dominadores, né? Quer dizer que a gente tem uma luta para travar. Quando esses demônios são expulsos debaixo desses ambientes de poder, que pode ser também na igreja, nós temos alguns ambientes de poder, chamamos de tabernáculo, culto de oração, noite de liberação profética, enfim, momentos de poder. Quando eles são submetidos a esses pontos de poder, automaticamente eles se enfraquecem. E através do nome de Jesus e do sangue de Jesus, nós temos autoridade para expulsar demônios. E eles têm que sair. Quando o demônio sai, começa o processo de liberação. Ele sai, aquela casa onde ele estava morando ficou bagunçada. Agora é a hora de organizar a casa, colocar as coisas em ordem de novo, dar aquele
talento, como diz a moçada, para deixar tudo preparado, para que o Espírito de Deus habite, manifeste e aperfeiçoe a salvação e a vida de cada um. Eu quero ler com vocês também aqui alguns textos bíblicos que mostram para nós o início do ministério de liberação de Jesus. É interessante que Marcos, já no primeiro capítulo, começa falando que Jesus foi expulsar demônios. Por quê? Porque ele veio para libertar os cativos. Você que está anotando, Marcos capítulo 1, versículo 21 até o 28. O Evangelho segundo São Marcos 1, 21 ao 28. A palavra de Deus diz assim: eles foram para Cafarnaum, e assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque ele lhes ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Justamente naquela hora, na sinagoga, que era um tipo da igreja no momento, na época, um homem possesso de um espírito imundo gritou. Olha lá, tinha um endemoniado lá dentro. O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele. Repreendeu-o Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isso, um novo ensino? E com autoridade? Até os espíritos imundos ele dá ordens, e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Irmãos, dentro da igreja tinha um homem possesso, endemoniado por um espírito imundo. Alguém estava preso, mesmo estando na igreja. Duas coisas aqui, três coisas na verdade para a gente pensar nesse texto. Primeira coisa, o demônio falou na boca do homem possesso. O demônio falou o quê? O demônio falou: o que queres conosco? Veja que Marcos diz que o homem tinha um espírito, um demônio. E por que que um demônio falou no plural? O que queres conosco? Porque o demônio já tinha tomado tanta conta daquele cidadão, que o demônio se considerava dois um só. Conosco, como se eles fossem a mesma pessoa. Uma pessoa, às vezes, que tem uma influência muito forte de demônios, ela começa a se tornar parecida com o demônio. Parecida. Os mesmos sentimentos, ações, reações que aquele demônio faz há muitos anos, milhares de anos, a pessoa começa a fazer. Pode ver, ela começa a fazer. É como a idolatria, você se torna o que você adora. É por isso que eu e você nos tornamos cada vez mais parecidos com Jesus, porque adoramos a Ele. Aleluia. Segunda coisa, Ele é mentiroso, né? Conosco nada. Jesus queria só tratar com o irmão e expulsar aquele demônio lá de dentro da vida dele. Jesus demonstra como expulsar um demônio. Então, você que gosta aí de estudar e gosta de demônio, quer dizer, de expulsar o demônio, né? Graças a Deus, ninguém gosta de demônio. Mas é gostoso você expulsar o demônio. É maravilhoso quando você manda embora. É maravilhoso quando você manda um príncipe das trevas, que ele está cercando a pessoa e você queima ele com o sangue de Jesus. É maravilhoso. Como que faz? Como que Jesus mostrou para nós como que faz? Primeiro, ele mandou o demônio calar a boca. Pastor, mas eu achava que tinha que conversar com o demônio. Olha, irmão, não sei, arrisca você conversar e acreditar na mentira que ele conta. Vai que você começa a conversar com o demônio e ele começa a contar umas histórias, e aí você acredita naquele que é filho do diabo, o pai da mentira. Então, normalmente, ainda que Jesus num momento, nós vamos estudar para frente, conversou, mas normalmente a gente manda ele calar a boca, ok?
Satanás é o pai da mentira, então não fique conversando muito com o demônio, senão você pode cair na mentira, ser iludido, enganado e ainda abrir uma porta para aquele demônio continuar na vida da pessoa. Segunda coisa, Jesus fala para ele: saia dele. É ordem, não é negociação, não é conversa, não tem barganha, não tem mais ou menos, é saia dele. Acabou. Não tem esse negócio de, por que você entrou, aonde que está, o que você fez e não sei o que. Saia dele, acabou. Não dê voz para Satanás. Satanás tem que ser repreendido e mandado embora no nome de Jesus. Ainda assim, presta atenção, irmãos, olha isso. A Bíblia diz, Marcos faz questão de explicar para nós, que quando Jesus disse saia dele, o demônio sacudiu aquele homem, e Marcos escreve, violentamente. E depois saiu, mas era Jesus que estava lá. E tem gente que não acredita que nos dias de hoje uma pessoa é sacudida ou cai. Não que todo mundo que cai tem demônio, não é isso, mas às vezes a pessoa cai, apaga, perde a consciência. Não, isso aí é fábula. Não, isso é real. Jesus expulsou o demônio calou a boca, saiu, mas antes de sair, o demônio sacudiu aquele homem violentamente, diz o apóstolo São Marcos, e aí depois saiu. Aqui eu quero fazer uma liberação profética sobre a sua e a minha vida. Satanás, ele pode até sacudir a sua vida, pode até ser violento, mas ele não vai ficar na sua vida no nome de Jesus. No nome de Jesus. Ele não vai derrubar você e nem os teus que você está orando por eles. E aí, Jesus, ele começou seu ministério profeticamente expulsando demônios. E ele também comissionou os cristãos para serem libertadores de demônios. E sobre isso nós vamos começar a falar na próxima semana. Você que nos acompanha e gostaria de orar agora nesse tempo, quem sabe você tem alguém da sua família que está enfermo. Quem sabe você tem alguém da sua família, do seu círculo de amizades, que precisa de libertação, que precisa sair do álcool, da droga, da dependência química, da doença, da enfermidade, da ansiedade, da depressão. Precisa ser tocado, ser livre, ser liberto e também se tornar alguém que vai libertar outras pessoas. Eu gostaria de orar com você para que o Senhor esteja te dando autoridade, no nome de Jesus, e também estratégias, para que você com mansidão esteja alcançando essas vidas, e que se Deus quiser, essas almas comecem a te dar ouvidos, e cair em si, e sair das prisões de Satanás. Pai, no nome de Jesus, eu estou orando na tua presença, eu te agradeço por essa palavra que nos libera, esta palavra que nos capacita, esta palavra que nos transforma, esta palavra que mostra que a salvação precisa ser desenvolvida, aperfeiçoada, aprimorada, e que nós, em nome de Jesus, temos autoridade para conquistar vida para o teu reino. Deus abençoa a vida de cada um que nos assiste, que nos acompanha, que está debaixo agora desta oração. Abençoa com o sangue de Jesus, livrando de toda a hoste diabólica, de toda a opressão demoníaca, de todo sono maligno, de sonho maligno, de todo opressor da madrugada, no nome de Cristo. Deus, eu oro a tua palavra, que diz que nenhum mal alcançará a casa do justo, no nome de Jesus. Coloca sobre cada vida que recebe o sangue de Jesus, a libertação, o livramento, e que todo espírito imundo seja repreendido pelo nome de Jesus, o sangue de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, eu abençoo com a liberação a vida de cada meus irmãos e irmãs que estão conosco, e também peço a tua graça,
a tua sabedoria, a tua revelação, para que possam alcançar muitas almas para o teu reino, liberar pessoas no reino espiritual, interceder por vidas e serem libertadores, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se você que está nos assistindo, participando online, hoje, em algum outro dia, você não sentir bem alguma coisa na sua vida, se você não sentir alguma coisa bem no seu físico, se de repente você tem sonhos ruins, pesadelos, opressões, no nosso site aí, no nosso canal no YouTube, tem os telefones, você pode entrar em contato, agendar um horário para que você venha a conversar, receber a ministração da liderança aqui da tenda, para que você seja livre, para que você não tenha mais essas manifestações. Você que tem dificuldade de dormir, você que está sofrendo, quem sabe, com coisas do passado, e que estão te perseguindo nas madrugadas, venha conversar conosco, nós teremos o maior prazer em estar te dando um atendimento. Nestes dias ainda não temos culto para muitas pessoas, devido ao afastamento social, isolamento social, mas nós podemos dar atendimento individual, nós temos aí respeitado todas as regras, todas as igrejas podem abrir as portas 24 horas por dia, podem dar atendimento particular, pessoal para as pessoas, para os membros e não membros, e todas as igrejas também têm sido um ponto usado por Deus para fortalecer as comunidades, né? Então a igreja não está fechada, não precisa estar fechada, mas não pode fazer culto com muita gente, com aglomeração. Ainda não, mas já vai poder, né, com distanciamento, se Deus quiser, Jesus. Então eu desejo a você uma ótima noite, que Deus te abençoe, e domingo às 19 horas estaremos de volta aqui com um culto abençoado, e quinta-feira que vem com o terceiro passo da nossa escola abençoada no nome de Jesus. Que o grande amor